Vamos estudar a Bíblia, a palavra do nosso Deus. Nós vamos falar sobre o Cristo glorificado, baseado em Apocalipse, capítulo 1, de 12 a 16. Vamos ler o texto para a nossa meditação. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada de 2 gumes, uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. A última mensagem que nós estudamos aqui, baseado neste mesmo capítulo de Apocalipse, foi ouvir a palavra, escrever a palavra e enviar a palavra. Na visão, João ouve então a palavra de Deus, ouve o próprio Jesus falando com ele, que recebeu uma ordem para escrever num livro esta palavra, e uma segunda ordem para enviar esta palavra que ele escreveu às igrejas, às 7 igrejas da Ásia, que representavam a igreja global, a igreja universal, a igreja de todo o universo. No caso aqui, essas igrejas da Ásia eram Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Estas igrejas, portanto, como falei, representam toda a igreja de todas as épocas, de todos os tempos. Vamos então meditar no texto que foi lido agora para o nosso crescimento espiritual, para nós vermos o que nós podemos aprender. Estamos estudando o livro de Apocalipse de forma sistemática e expositiva. Preferimos estudar versículo por versículo, dada a nossa limitação, a nossa pouca capacidade teológica, mas é o Espírito Santo que vai nos ajudar a compreender. Estudamos autores, comentaristas, para poder nos ajudar a compreender, visto que o Apocalipse é um livro muito difícil, cheio de códigos, e não podia ser diferente porque a igreja, na época em que foi escrito, estava sofrendo perseguições. O apóstolo Paulo, o apóstolo João, melhor dizendo, escreve este livro através de mistérios, de códigos, porque somente a igreja do Senhor compreenderia. Os perseguidores não compreenderiam caso eles encontrassem um daqueles rolos que eram enviados para aquelas 7 igrejas da Ásia. Veja, nós vamos estudar hoje sobre o Cristo glorificado. O planeta tem um governo, tem um governante. Não pensemos que o mundo está à deriva, sem um governante universal, sem um governante que manda em tudo e em todos. Se os governantes deste mundo pudessem, eles destruiriam este mundo juntamente com Satanás. Porque eles têm este potencial, mas não fazem isso, não é porque não querem, é porque não podem. Porque existe um governante máximo que impede, um governante soberano, todo-poderoso. E este governante é o Cristo glorificado, o Filho de Deus. Ele está governando no céu, a partir do céu, sentado à direita de Deus, e também governa a sua amada igreja. Se o mundo tivesse, então, como falei, esse poder, ele destruiria o mundo. Ele
os governantes destruiriam o mundo, mas não podem fazer isso, por causa daquele que governa este mundo com mão de ferro, com todo o poder, com toda a autoridade, e este é o Senhor Jesus Cristo. O texto nos traz lições preciosas e nos ensina sobre a visão que João teve e escreveu essa visão, e hoje nós somos beneficiários desta visão. Quais são então as lições que nós poderemos aprender neste texto que foi lido? Em primeiro lugar, o Cristo glorificado falou audivelmente ao apóstolo João. O texto nos informa lá no versículo 12: voltei-me para ver quem falava comigo. Portanto, João ouve audivelmente a voz do Senhor Jesus Cristo, do Cristo glorificado. É importante dizer que os profetas e os apóstolos ouviram audivelmente a voz de Deus. Aliás, a voz audível de Deus é restrita ou ficou restrita para aqueles homens escolhidos a dedo pelo próprio Deus. Deus não fala regularmente, audivelmente, a nós hoje, porque a sua voz foi ouvida pelos profetas, repito, e pelos apóstolos. Eles ouviram a voz de Deus para poderem escrever aquilo que ouviram, para poderem escrever as revelações. E Deus os escolheu, não escolheu a mim, não escolheu a você, não escolheu os homens dos dias de hoje. Portanto, Deus não fala mais hoje audivelmente, salvo exceções, salvo se Ele queira. Se Ele quiser, Ele pode falar, Ele pode ir muito mais. Porém, Ele escolheu falar conosco hoje através da sua voz escrita. A sua voz que é a palavra dele, a palavra de Deus é a própria voz de Deus. Quando nós lemos, quando nós estudamos esta palavra, quando nós nos debruçamos sobre esta palavra, estudando minuciosamente, procurando entender texto com texto, procurando estudar os comentaristas, procurando compreender aquilo que que os mestres falam a respeito desta palavra, esta é a voz do próprio Deus. Não sei por que este afã de muita gente querer ouvir a voz audível de Deus hoje. E muitos mentem dizendo que ouve a voz de Deus hoje, sendo que o próprio Deus escolheu falar conosco através da sua palavra escrita. Não fosse assim, ele não teria escrito ou escrevido a palavra dele, ele não teria usado os seus profetas do passado, os seus apóstolos do passado. Portanto, Deus usou estes homens para escrever a sua palavra e nós devemos nos conformar e, inclusive, agradecer, porque a palavra de Deus escrita tem tanto poder, tanta autoridade, quanto a sua voz audível lá no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Moisés ouviu a voz audível de Deus, Isaías, Jeremias, Elias, Eliseu, Natã, aquele profeta que corrigiu a Davi, e os apóstolos. Outros, poucos também ouviram a voz audível de Deus. Portanto, fiquemos satisfeitos com a voz escrita do Senhor. A voz escrita, se alguém quer ouvir, como disse o pastor Augusto de Nicodemos, se alguém quer ouvir a voz audível de Deus hoje, então pegue a Bíblia e leia em voz alta. Porque a Bíblia é a voz de Deus, é a palavra de Deus. E quando nós lemos em voz alta, é o próprio Deus falando, é a sua voz audível. A pregação também é a voz audível de Deus, porque a pregação é a explicação das Escrituras Sagradas. Segundo lugar, o Cristo glorificado mostrou ao apóstolo João a sua igreja. Voltemos para o texto, a segunda parte do versículo 12 diz assim: e voltado vi 7 candeeiros de ouro.
Esses candeeiros ou candelabros que João viu, ali representavam a igreja do Senhor, toda a igreja do Senhor. A igreja plena, na sua plenitude. Os candelabros significam ou simbolizam, que o próprio livro explica, a igreja. Portanto, o candelabro, na verdade, era uma luminária que tinha, de 7 pontas, que tinha lá no templo do Antigo Testamento. E aquele candelabro foi visto por João nesta visão, e o próprio livro explica que o candeeiro, o próprio Senhor Jesus explica que aquele candelabro significa ou representa a igreja do Senhor. Então João vê nesta visão, os 7 candeeiros ou 7 candelabros. O número 7 tem o significado de completude. Portanto, é a igreja completa, a igreja do início ao fim, a igreja plena, a igreja de todo o universo, a igreja perfeita do Senhor. E foi esta visão abençoada, maravilhosa, que João teve. Ele teve o privilégio de ver a igreja de Cristo. Olha que privilégio, olha que bênção, ver a igreja do Senhor. Em Apocalipse 2:1 diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Portanto, as 7 estrelas, tem uma explicação mais na frente, que são o anjo do Senhor, são os líderes do Senhor, da igreja do Senhor. Mas os 7 candeeiros ou candelabros, que é a mesma coisa, são a igreja do Senhor. Agora, quem tinha essas visões do céu, visão da igreja, era, portanto, os apóstolos. Eram também os profetas, não nós hoje. Nós temos a visão da igreja visível. Por exemplo, nós fazemos parte de uma denominação e vemos um povo que frequenta esta denominação, ali está a igreja visível. A igreja é invisível, somente Cristo vê. Somente o Deus ou o dono dela, que é o Senhor Deus, vê, consegue ver. A igreja é invisível. Quem faz parte da igreja visível deve fazer parte da igreja invisível. Agora, nem todos os que fazem parte da igreja visível fazem parte da igreja invisível. Todos os que fazem parte da igreja invisível são salvos. Nem todos que fazem parte da igreja visível são salvos. Portanto, nós vemos aí que a visão que João teve foi a visão da igreja invisível, da igreja verdadeira, da igreja salva, remida, lavada pelo sangue do Cordeiro. Terceiro e último lugar, o Cristo glorificado anda no meio da igreja. Volte para o texto, versículo 13, diz assim: e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Aqui nós temos a visão gloriosa do Cristo ressurreto. A visão gloriosa do Filho de Deus. João vê Jesus, mas não é um Jesus sofrido, com o rosto ensanguentado, com coroa de espinho na cabeça. João não vê Jesus com roupas rasgadas. João não vê Jesus humilhado ali, como na época em que ele foi para aquela cruz. Não, João tem a visão de um Cristo glorificado. A visão que João tem de Jesus é uma visão suntuosa, grandiosa, esplêndida, uma visão tremenda, a ponto de ele desmaiar. Ele desmaiou quando viu o Filho do Homem, quando ele viu o Cristo glorificado. Ele ficou tão assustado, ele ficou tremendo e a ponto de desmaiar. Ele desmaiou com esta visão. Agora, vejamos em detalhe esta visão para que nós possamos compreender. Então, a igreja é consolada ao saber que o seu Senhor está no meio dela.
As igrejas que recebem a luz dele precisam ser portadora da luz. Do contrário, o Senhor removerá o candeeiro do seu lugar e elas não serão mais a sua igreja. Então, nesta visão, né, o Jesus glorificado é o Messias, filho do homem, que é o rei do universo. Aí nós temos esta visão comparada aí no caso com uma visão lá do Antigo Testamento de Daniel 7:13 diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões de noite e eis que vinha com as nuvens do céu como filho do homem e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Provavelmente, João, que teve essa visão, se baseia nessa visão aqui do Antigo Testamento que teve o profeta Daniel. Daniel teve a mesma visão que João teve de Jesus. Daniel fala filho do homem e João também fala filho do homem. Então, o Cristo glorificado da visão que João teve é o próprio Filho de Deus e também é o sacerdote do seu povo. Ele diz que viu com vestes talares, cingido à altura do peito. Então, ele tem esta visão de um sacerdote, por exemplo, do Antigo Testamento, com vestes, porque o sacerdote, de fato, tinha aquelas vestes suntuosas lá do Antigo Testamento, certo? Com vestes talares, cingindo a altura com a altura do peito, com um cinto de ouro. Era exatamente como o sacerdote do Antigo Testamento se vestia. Um roupão suntuoso, nós já estudamos isso, inclusive, baseado no livro de Êxodo. O sacerdote, ou sumo sacerdote, tinha toda uma roupa paramentada, enfeitada, colorida, uma roupa comprida. Pois é, na visão, João vê a mesma coisa. O Senhor Jesus com um roupão todo colorido, todo cheio de detalhes, como diz o texto aqui, vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Era assim que os sacerdotes se vestiam, portanto. O Filho do Homem tinha um aspecto de um ancião quando João vê. O Jesus glorificado é respeitado como um ancião. Você vai ver isso continuando a visão no versículo 14. A sua cabeça e cabelo eram brancos como a alva lã, como neve. Então, João tem esta visão de um ancião respeitado, cabelos brancos como uma lã alva e também como neve, tão branco quanto a neve ou como uma lã branca, ok? Ele tem essa visão deste ancião que nada mais, nada menos era o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, com autoridade, impondo autoridade e respeito. Ele é este soberano, ele é este Senhor. E o texto nos informa ainda, no versículo 14, que os olhos como chama de fogo. Os olhos como chama de fogo. Então, os olhos como chama de fogo significa que ele enxerga tudo, ele vê tudo, ele perscruta tudo. E não há nada que ele não enxergue, que ele não veja. Não há nada oculto, não há nada que alguém possa esconder dele. Porque ele é onipresente, onisciente, ele conhece todas as coisas. O Jesus glorificado tem um aspecto todo poderoso. Vejamos no versículo 15. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Então, aqui nós temos os seus pés poderosos para pisarem sobre os inimigos, destruírem os adversários,
O Senhor Jesus Cristo tem este poder de reger, de governar este planeta com poder e autoridade. O Jesus glorificado tem uma voz poderosa, assustadora, como o som de muitas águas, que está no versículo 15. Este é o Jesus glorificado da visão de João. Não poderia ser diferente. Ele manda e tudo acontece. Ele fala e todos obedecem, mesmo os inimigos, os rebeldes. Qualquer um, ele falou, tem que acontecer, tem que obedecer. Tanto a natureza quanto os seres inteligentes que foram criados por Deus têm que obedecer, têm que se submeter à sua autoridade, à sua voz retumbante, como o som de muitas águas. O Jesus glorificado transmite abrigo e segurança ao seu povo. No versículo 16 diz: tinha na mão direita 7 estrelas. Aqui a ideia é de poder, a ideia é de governo, a ideia é de proteção, de autoridade. As estrelas aqui eram os líderes, significavam, simbolizavam, representavam os líderes das igrejas, ou os mensageiros das igrejas, ou o anjo da igreja, como os anjos das igrejas, como diz o próprio texto de Apocalipse. Aqui, então, nós vemos a ideia de proteção sobre a igreja do Senhor, liderança, orientação, instrução para a igreja do Senhor, o Senhor usando o seu anjo ou o anjo de cada igreja. Para alguns autores, esse anjo da igreja é simplesmente o pastor que vive em função da igreja, o pastor que ora pela igreja, que ensina a igreja, que instrui a igreja, que corrige inclusive a igreja. Então, ele é o anjo da igreja, ele é o líder da igreja, é a pessoa que Deus coloca para que a igreja seja equilibrada, né? Não se degenere, as ovelhas não se dispersem. O pastor tem esta função de pastorear, de ensinar, de instruir, de guiar, de dirigir a igreja do Senhor, colocado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus nunca abandona o seu povo. Mesmo que em tempos de perigo, de um perigo muito rigoroso, ele nunca abandona. Ele sempre providencia meios através dos quais a sua igreja é preservada e guardada. E mesmo que esta igreja seja perseguida a ponto de matar alguns dos seus membros, essa igreja está viva, altaneira. Por exemplo, em Atos 7:55, o texto nos informa o seguinte: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Veja que Estevão estava sendo apedrejado, mas não abandonado por Deus. Ele foi martirizado e foi para o céu, claro, porque Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. O Jesus glorificado tem poder na sua fala, na sua palavra, e destruirá o inimigo com esta fala, com esta palavra, ou com a espada que sai da sua boca, conforme está no versículo 16. E da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. Esta espada simboliza ou representa a própria palavra de Jesus. E da mesma forma como a espada tem o poder tanto de se defender como de atingir, de fazer com que o inimigo recue, a palavra de Jesus tem esse poder. A palavra de Jesus, simbolizada aqui pela espada de 2 gumes, tem um poder destruidor. E é com o poder da sua palavra que Jesus destruirá a todos os inimigos. É a própria palavra que diz sobre a palavra o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, que está em Hebreus 4:12. E em 2 Tessalonicenses 2:8 diz: então será de fato revelado o iníquo,
a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. O Jesus glorificado tem uma aparência tão poderosa quanto a luz do sol no seu poder máximo, no seu esplendor máximo, a ponto de ninguém conseguir olhar para ele. O texto nos continua nos informando. Versículo 16, no finalzinho. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. O rosto aqui é o rosto do Jesus glorificado, que brilhava e que brilha até hoje. Jesus irradia glória. A glória reflete a própria glória de Deus. Jesus é o supremo governante deste planeta, deste universo. No início eu falei, o mundo não está à deriva. O mundo está sob a direção do governante máximo. É bem verdade que ele governa um mundo caído. Daí porque tantos percalços, tantas dificuldades, tantas guerras, tantos problemas, as pandemias, os sofrimentos, as misérias, tudo isso. Mas este mundão não se acabará, não será destruído, a menos que o dono, o governante máximo, autorize a destruição dele. Aliás, é o próprio Senhor Jesus Cristo que vai destruir este mundo e refazê-lo. Vai fazer novos céus e nova terra onde habita a justiça. Ele é o governante máximo. Ele está glorificado. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele anda no meio da sua igreja para consolar esta igreja, para encorajar, corrigir, dirigir, instruir. O Cristo glorificado, reina absoluto, voltará para buscar o seu povo e julgar este mundo impenitente, rebelde, que não quer conta com ele. Que Deus nos dê a sua graça para continuarmos sendo fiéis a ele. Vamos orar neste momento. Senhor, obrigado pela tua palavra, muitíssimo obrigado. Somos imensamente gratos. E agora nós vimos nesse estudo que o Senhor reina, está no meio da sua igreja, está governando. O seu poder é imenso, a sua glória é infinita, a sua majestade, Senhor, não se pode medir. Toda honra, toda glória e todo louvor ao que vive e reina para sempre, o Senhor Jesus Cristo. Toda honra e toda glória ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus.